Olá, seres de luz, bem-vindos ao Infinity. Estamos desenvolvendo no nosso canal uma série de vídeos sobre esse tema, pessoas empatas ou sensitivas. E vamos deixar na descrição do vídeo os links caso queiram conhecer mais sobre o assunto. E vocês também podem encontrar todos esses vídeos na playlist Edição Especial Empatas, aqui do canal. Nesse vídeo, vamos falar sobre o lado sombrio de ser o empata, ou seja, o lado negativo, bem como as dificuldades que o empata sente em vivenciar o seu dom. Então, empatas muitas vezes não sabem como administrar positivamente o seu dom, por isso sentem suas consequências como algo sombrio. Pessoas empáticas são basicamente consideradas como pessoas que sentem e vivem as emoções dos outros como se fossem suas, e são vistas frequentemente como curadoras do mundo. Sejam nos aspectos físicos, emocionais ou energéticos, principalmente pela capacidade em absorver tudo isso das outras pessoas. A sensibilidade e a capacidade de uma pessoa empata em sentir as emoções dos outros é imensa. Um empata vê e sente as energias sutis do mundo e das pessoas à sua volta e experiencia-as como se fossem suas. Quem não tem essa capacidade pode julgar que pessoas empatas possuem o verdadeiro dom da vida. Porém, os próprios empatas, na maioria das vezes, não sentem isso como um dom. E irão dizer que nem sempre é tão positivo e nem tão divertido assim. E que até preferiam, por vezes, não ter esse dom. Um dos motivos que levam os empatas a ter esse sentimento é por frequentemente atraírem pessoas que confiam nelas e que procuram pelo seu suporte, pois as pessoas empáticas fazem com que os outros se sintam seguros. E isso faz com que os empatas sofram grandes tensões interiores, porque eles, além de perceber seus pensamentos, sentimentos, intenções e as emoções dos outros, eles absorvem todas as energias emanadas deles, além de absorver também a energia dos ambientes e lugares que eles estejam. Mas o principal motivo que faz o empata sentir esse lado sombrio vem do fato de existirem sempre duas vozes interiores e conflitantes entre si. Pois o empata sente e consegue ver o lado bom, mas também o lado mal de todas as pessoas e de todas as situações. E isso é extremamente desgastante e angustiante. E essa é realmente uma das grandes desvantagens de ser empata, pois ele está mais suscetível e diretamente ligado às energias negativas da vida, com muita frequência. A capacidade que os empatas têm de sentirem intensamente tudo o que se passa à sua volta os impede de se desligarem do mundo. Eles sentem constantemente alegria, tristeza, desespero, êxtase, excitação, ansiedade, nervosismo, tranquilidade e outras energias de todas as pessoas e ambientes o tempo todo. Por isso, é tão importante para essas pessoas terem momentos em que estão a sós, consigo mesmas, para que possam recarregar as suas energias e sentirem que podem de novo ir para o mundo. E talvez seja por isso que pessoas empatas passam sempre a impressão de viverem no mundo só delas e de guardarem uma parte de si escondida do resto do mundo. Muito embora tudo o que queiram é entregar-se e abrir-se completamente
aos outros. Outra coisa negativa de ser empata é que uma pessoa empata está constantemente exausta, tanto física como mentalmente, devido ao conjunto de energias que absorve a todo momento e esteja onde estiver. E por isso, pessoas empatas costumam ter muitas oscilações de humor. No momento, podem estar alegres e tranquilas, e no outro, de repente, ficam nervosas, agitadas, impacientes e mal-humoradas, podendo até serem grosseiras. E devido a essa característica, poucas são as pessoas que têm a capacidade ou a paciência para compreender isso. Pessoas empatas são pessoas que dão muito de si quando a sua ajuda é solicitada, buscando sempre a melhor maneira de ajudar e poder contribuir para a solução dos problemas daqueles que precisam. Por isso, quando existe algum problema grave ou mesmo aqueles que sejam difíceis de resolver, os empatas são sempre os primeiros a serem lembrados e solicitados, justamente pela forma como conduzem a busca para a solução desses problemas, conseguindo ainda confortar e amparar todas as pessoas envolvidas nesse processo. Isso dá a um empata uma satisfação plena e profunda, embora não seja fácil para ele lidar com todas as tristezas e energias pesadas e desequilibradas que acompanham qualquer tipo de problema. O difícil mesmo para o empata é saber que dificilmente receberá o carinho, atenção e dedicação dos outros na mesma proporção, quando ele é quem precisa de ajuda. Mas a angústia maior para o empata nessa situação em questão é quando eles sentem que a maioria das pessoas que os solicitam buscam proximidade apenas para terem os seus problemas atendidos, abusando da sua generosidade, e na maioria das vezes não são capazes de demonstrar nenhum tipo de compaixão ou mesmo reconhecimento. Sentir esse tipo de falta de consideração, que é gerado por puro egoísmo, incapacidade de sentir gratidão ou mesmo por completa falta de preocupação com os sentimentos alheios, magoam muito o coração de um empata. Um outro lado sombrio de ser empata é não se sentir seguro para se entregar de forma completa e total a um relacionamento amoroso, mesmo quando estão apaixonados. Isso se deve principalmente pelo fato de empatas serem extremamente intensos em seus sentimentos. Por isso, têm medo de assustar seus parceiros, ou mesmo medo deles não suportarem toda a sua intensidade. Uma outra questão que pode bloquear os empatas de se entregarem completamente em uma relação amorosa é o medo que eles têm de não serem compreendidos pelas ações e reações naturais que eles têm simplesmente por serem empatas. Mas o mais preocupante dos lados sombrios de ser empata e o que merece o maior cuidado é a forma como ele pode vir a enfrentar todas as consequências de ser um empata. Todos esses lados sombrios que acabamos de descrever nesse vídeo, em sua maioria podem ocorrer simultaneamente, o que pode gerar uma guerra interior para o empata. Por isso, os empatas devem sempre estar conscientes e atentos às suas reações e buscar entender o porquê e como elas estão sendo geradas, para que possam evitar serem completamente absorvidos pela tristeza, conflitos e negatividade, às quais são constantemente expostos, a fim de evitar sentimentos e reações que os levem à autodestruição.
A clareza em cada situação e a consciência daquilo que estão sentindo e vivenciando evitarão que o empata trave lutas intermináveis dentro de si, tornando sua existência muito mais fácil, positiva, leve e alegre. E o principal recado para o enfrentamento de todos esses lados sombrios de um empata, que serve também para os não empatas, é a mudança de olhar para tudo aquilo que julgamos como negativo ou sombrio. Quase sempre temos a visão de que o mundo não é justo conosco e lamentamos as diversidades da vida, como se não merecêssemos isso ou aquilo. Mas podem ter certeza que tudo que a vida nos apresenta é o melhor para nós. Por mais que tenhamos dificuldades em entender isso enquanto estamos passando pelo problema ou dificuldade. E faz parte da natureza humana, no grau evolutivo em que nos encontramos, só conseguir realmente entender aquilo que precisa e é necessário para o seu entendimento e evolução quando se vivencia e experimenta cada situação, tendo a oportunidade de realmente sentir todas as emoções necessárias para o verdadeiro despertar. Muitas vezes, o que pode parecer negativo em nossas vidas são as maiores oportunidades que poderíamos ter. E temos que conseguir enxergá-las como grandes dádivas e bênçãos. Afinal, todas as dificuldades que nos são impostas nos são dadas na exata medida que precisamos para o nosso desenvolvimento e aprendizado. E sempre seremos fortes o bastante para suportar. A bondade divina nunca nos colocará desafios maiores do que possamos suportar. Eles podem até nos levar ao extremo, mas nunca ultrapassarão essa barreira. Podem ter certeza. Afinal, grandes desafios só são dados a grandes guerreiros. Às vezes, temos dificuldade em perceber isso, porque na nossa humanidade atual é muito comum percebermos que para a grande maioria das pessoas, a principal motivação da vida está em ser feliz, e essa felicidade consiste apenas e unicamente em vivenciar os bons momentos da vida, o famoso curtir a vida. Como se estar vivo e viver bem representasse apenas vivenciar os bons momentos, alegres e descontraídos da vida. Como se a vida só valesse a pena se você conseguir extrair dela o máximo dos prazeres carnais, efêmeros, superficiais ou até mesmo supérfluos. Na verdade, isso tudo é apenas uma pequena parte do que realmente representa viver e aproveitar a nossa estadia nesse lindo planeta. E viver em sua plenitude e aproveitarmos o máximo da nossa existência positivamente consiste exatamente na forma como encaramos os nossos desafios, sendo capazes de enxergar neles a verdadeira oportunidade para aprendermos e nos desenvolvermos em busca da melhoria de nós mesmos e, como consequência, avançarmos na nossa evolução. Aquilo que nos desafia e que enfrentamos com coragem e humildade é que são as nossas verdadeiras lições e oportunidades de crescimento e desenvolvimento, e razão divina para estarmos aqui. E temos que ter sempre em mente que, independente de qual for a nossa crença ou religião, estaremos sempre sendo acompanhados dos divinos seres de luz que nos ampararão em toda a nossa existência, principalmente nos momentos de enfrentamento dos nossos desafios. Afinal, todos esses lindos e bondosos seres trabalham diretamente na evolução da humanidade, preparando-nos para os novos tempos que estão por vir.
Enfim, seres de luz, espero que tenham gostado desse vídeo e espero de verdade que ele possa vir a esclarecer e ajudar você a entender ainda mais sobre o que é ser um empata e as melhores formas de conviver com esse dom. No próximo vídeo, vamos falar sobre como lidar com as dificuldades de ser um empata e 13 dicas de como auxiliar o empata a combater essas dificuldades. Espero vocês e até lá. Beijos de luz.